Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É uma alegria estarmos aqui neste momento para que a gente possa refletir e meditar na palavra de Deus, que seja um tempo precioso, aonde juntos onde a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus, sabendo que Ele é aquele que controla, que governa, que cuida das nossas vidas e que a gente possa realmente colocar, então, a nossa vida, o nosso coração, a nossa família e tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida e também no nosso coração. Hoje é dia 29 de setembro, estamos aí chegando no final de mais um mês, né? Estamos na reta final aí do ano, e a palavra de Deus que nos chama à adoração diz assim: abre as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Salmo 118, 19. O Salmo 31, versículos 2 e 3 diz assim: ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. E o Salmo de louvor diz assim: a ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em ti. Amém. Amém. Queridos e queridas, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor através dessa oração de adoração, louvando o nosso Deus e pedindo que Ele continue falando ao nosso coração. Senhor, nós te rendemos graças e neste momento nós queremos, Deus, elevar o nosso coração diante do Senhor, porque só no Senhor nós temos segurança, nós temos alegria, nós temos prazer verdadeira. E a nossa oração, Pai, é que a gente possa ter esse tempo de oração, de comunhão, colocando a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, para que assim, Deus, a Tua voz seja ouvida no nosso coração, que o nosso coração esteja sintonizado, Deus, com a Tua vontade, que a gente esteja realmente alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. Que através desse tempo de oração o Senhor traga luz sobre as nossas vidas, que o Senhor calibre o nosso coração, para que a gente possa, Deus, te adorar em espírito e em verdade. Fica sobre nós, nós oramos gratos por teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, enquanto nós vamos ouvir essa canção, eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, sabendo que nós estamos aí marchando na coragem do Senhor. Louvemos o nome do Senhor com essa canção. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Embora a dor nos cerque
Amém. Marcharemos na coragem do Senhor, que eu e você possamos ter essa certeza, essa firme certeza, esse fundamento eterno no nosso coração. Queridos e queridas, vamos continuar refletindo sobre os cânticos para peregrinos, esses salmos de romagem, cânticos de subida, de peregrinação, e nós chegamos ao último salmo, Salmo 134, que faz aí parte dessa coleção, como a gente já tinha falado há um tempo, né, esses 15 salmos eram usados pelo povo de Deus em sua caminhada, em sua peregrinação até Jerusalém. E desde o começo, nós vimos vários temas abordados por esses salmos, mas a certeza inabalável, a confiança que eu e você temos no nosso Deus, que permanece do nosso lado, que caminha junto conosco, que apesar de todos os conflitos, todas as adversidades, Deus está caminhando junto com o seu povo. E a prova final e a prova cabal disso é de fato que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida e vida abundante. E o tema que a gente vai refletir um pouquinho hoje no Salmo 134 é bênção sem fim. Mas antes eu quero lembrar você, né, que os cânticos de romagem que começaram lá nos ambientes inóspitos de Meseque e Quedar, lá no Salmo 120, se você lembrar, a gente vai ver, né, que o salmista diz que ele é como um peregrino, né, que está longe da sua casa, mas eles terminam, né, apropriadamente na nota de servir a Deus de dia e de noite no seu templo. Aqui há, possivelmente, a saudação e a resposta. Os peregrinos se dirigem aos sacerdotes e levitas nos versículos 1 e 2 e recebem como resposta a bênção que termina o Salmo. Então, se você lembrar um pouquinho desde quando a gente começou nessa jornada de ouvir esses salmos, de refletir nesses salmos, de sermos moldados por esses salmos, ele começa, a porta de entrada dessa coletânea é de fato o arrependimento, que aquele salmo nos chama, quando ali o peregrino está habitando no meio de pessoas que só falam em guerra, que temam pela guerra, e ele buscava a paz, e agora termina aqui, né, o grande encontro, o grande desfecho, o grande propósito é estar, de fato, bendizendo e louvando o nome do Senhor. O Salmo 134, o cântico de subida final, nos fornece a evidência, o caminho do discipulado que começa num ato de arrependimento, conclui numa vida de louvor. Não demora em encontrar a palavra-chave e o pensamento controlador do Salmo. Abençoado seja Deus, bendito seja Deus, Deus abençoe você. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada, a semelhança do peregrino, né, lá nas terras, né, de Quedar e Meseque, a gente agora é convidado a desfrutar da bênção de Deus, que é sem fim. O pastor Eugene Peterson, comentando esse Salmo 134, ele diz o seguinte: Deus se abaixa de joelhos entre nós, chega no nosso nível e se compartilha conosco. Ele não habita lá longe e nos manda mensagens diplomáticas. Ele se ajoelha entre nós. Essa postura é característica de Deus. A descoberta e percepção disso é o que define o que conhecemos de Deus como sendo boas novas. Deus se compartilha generosa e graciosamente. Qualquer que seja a forma que a bênção toma, ela tem implícita uma troca do conteúdo da alma. Um livro sobre Deus tem por título: O Deus que fica de pé, abaixa e para. Isso resume a postura de bênção. Deus fica de pé, ele é fundamental e confiável. Deus se abaixa, ele ajoelha a nosso nível e nos encontra onde estamos. Deus para ali, ele se mantém junto a nós, através dos tempos duros e dos bons, repartindo sua vida conosco em graça e paz. Quando então nós refletimos sobre Deus e o caráter de Deus, que desde o Salmo 120, muitas verdades centrais, essenciais sobre o caráter de Deus estão sendo colocadas, e quando a gente se aproxima desse salmo, a gente percebe exatamente isso. Deus, ele está em pé, como soberano,
como alguém que podemos confiar, como alguém que conduz todas as coisas, mas ao mesmo tempo Deus também está inclinado, né? Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ele realmente, né, atende às nossas orações, ele não está longe de nós, ele não nos deixou entregues à própria sorte, largados à deriva, e Deus, ele ele habita entre nós. E isso se torna, irmãos e irmãs, realmente precioso, realmente vivo e realmente real, quando a gente olha para Cristo Jesus, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus veio habitar no nosso meio, e esse é o princípio da bênção sem fim que Deus nos promete. Vamos olhar para o texto? Eu convido você, então, a olhar aí para o texto, Salmo 134. Na paráfrase, a mensagem, o texto diz assim: venham, bendigam a Deus, todos vocês, servos de Deus, vocês, sacerdotes de Deus, fazendo plantão na vigília da noite, no santuário de Deus. Levantem suas mãos em louvor ao lugar santo e bendigam a Deus. Por sua vez, possa Deus de Sião abençoá-los. Deus que fez céu e terra. Na Nova Almeida atualizada, o texto inspirado diz assim: louvem o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós louvamos o teu nome, e que toda a terra, toda a criação bendiga teu santo nome, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E agora estamos aqui diante da tua palavra. Fala ao nosso coração, que o Senhor nos encontre, que a gente possa colocar os nossos olhos em Jesus, porque toda a Escritura é, na verdade, sobre ele. Fica sobre nós, em teu nome oramos. Amém e amém. Quando nós olhamos para a bênção sem fim que Deus tem para nós, que o próprio Deus é para toda a sua criação, e quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe aí pelo menos 3 movimentos. O primeiro é um convite, o segundo, uma ordem, e por fim, um propósito, um objetivo. E a primeira coisa que a gente olha nesse salmo, a gente percebe que esse salmo é um convite a louvar ao Senhor, um convite a sermos lembrados de que o fim de todas as coisas é louvar ao Senhor. Quando a gente pensa lá no Salmo 150, que encerra o livro dos Salmos, o último versículo diz, olha, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Toda a terra, tudo que existe, existe para a glória de Deus, existe para o louvor de Deus. Cada coisa, desde as coisas mais pequenas até as coisas maiores, desde as coisas que às vezes a gente não percebe, até as coisas fundamentais da nossa vida, tudo, o fim de todas essas coisas é louvar o Senhor. Por isso que o salmista nos convida, louvem o Senhor, todos vocês, bendigam o seu santo nome. É isso que por todo o livro dos Salmos nós somos convidados. E o que é bendizer? O que é louvar? Né? Louvar, queridos irmãos e irmãs, é falar bem, é elogiar, é reconhecer, é se prostrar em reconhecimento, em gratidão por aquilo que Deus é. E quando a gente espia lá no Salmo 148, o salmista diz que tudo está louvando o Senhor. Toda a criação, os astros, os animais do mar, os animais da terra, né, o firmamento, os planetas, tudo está louvando ao Senhor. Por quê? Porque toda a criação é convidada a louvar o Deus criador de todas as coisas. E quando o salmista fala ali da casa do Senhor, ele está falando exatamente desse lugar aonde nós somos chamados, convocados a adorar o Senhor. A casa de Deus é lugar de adoração. E a primeira coisa que esse salmo nos chama é esse convite. O convite de louvar o Senhor, o convite de realmente reconhecer em gratidão que toda a nossa vida e que tudo que existe é para a glória de Deus. E sobre isso, o pastor Eugene Peterson diz assim: não há melhor palavra de resumo e conclusão em toda a Bíblia do que bênção.
Descreve o que mais prezamos no trato de Deus conosco e o que é mais atraente quando nós avaliamos nosso modo de vida. Todo ato de culto conclui com uma bênção. O Salmo 134 salienta a palavra numa forma que pode ser camada de comando de convite. Venham, bendigam a Deus, levantem suas mãos de louvor e bendigam a Deus. As pessoas que primeiro cantaram esse cântico viajaram literalmente pelas estradas que conduziram a Jerusalém. Agora chegaram e estavam no templo para adorar a Deus em uma festa de celebração. Alguns teriam estado na estrada durante dias, alguns durante semanas, em alguns casos, talvez durante meses. Agora estavam no fim da estrada. O que aconteceria? O que sentiriam? O que fariam? E o Salmo 134 encerra essa coletânea exatamente convidando todos os peregrinos a louvar o Senhor, a bendizer o seu santo nome, a realmente fazer da casa do Senhor um lugar de adoração. Mas uma outra coisa que a gente percebe aí nesse salmo é que também há uma ordem de levantar as mãos para o santuário e louvar o nome do Senhor. E quando a gente pensa em adoração, em louvor ao Senhor, nós não podemos separar corpo e espírito. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu quero que vocês ergam as mãos santas em todos os lugares e orem em favor das pessoas. E quando o salmista está dizendo de levantar as mãos, ele está realmente nos lembrando que o nosso corpo, o nosso espírito estão conectados. E embora muitas vezes, né, a gente esteja por dentro se sentindo fracos, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dando ao nosso espírito, ao nosso corpo uma ordem, a ordem de ser lembrado de que nós existimos para louvar o Senhor, mesmo quando as nossas emoções não estão presentes, mesmo quando as situações são adversas, mesmo quando tudo está dizendo o contrário. Eu e você somos convidados a esta ordem, a ordem de louvar ao Senhor, a ordem de levantar as nossas mãos em adoração, a ordem de realmente reconhecer que o Senhor é Deus. E quando a gente pensa no santuário, e quando a gente pensa, né, de como que no Antigo Testamento, o culto, né, no Antigo Testamento, né, que era feito no tabernáculo e depois do templo, o próprio texto no Novo Testamento vai dizer que eram sombras do sacrifício definitivo e supremo e superior de Cristo Jesus. Mas quando a gente pensa nos sacrifícios, a gente vê que havia uma atividade constante no templo. Os levitas foram separados para estar continuamente fazendo plantão, havia turnos de trabalho. A gente percebe isso acontecendo até mesmo, né, com Zacarias. Né, quando o anjo aparece, ele estava no seu turno de trabalho, cuidando do templo, e da mesma forma os sacerdotes tinham uma missão muito importante de cuidar do sacrifício, de manter as coisas em ordem, né? A luz no templo, o fogo no templo, no altar jamais poderia se apagar. Essa continuidade era necessária para lembrar o povo que Deus estava no seu meio. Santuário aqui lembra exatamente isso. O lugar onde o povo se aproximava, sacrificava os animais em holocausto, ofereciam diante do Senhor. E nós sabemos que agora em Jesus Cristo não há mais necessidade, porque tudo isso eram sombras. Cristo é a forma, Cristo é a essência, Cristo é, como diz o texto, a expressão exata do Pai. Mas a gente também é lembrado do sacerdócio universal. Embora agora não haja mais sacerdotes, né, que devem levar o nosso sacrifício até o templo, o Senhor nos fez, como a gente vê lá em Pedro, todos nós fomos feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Todos nós temos agora realmente a missão de, através da adoração, através do serviço, através das nossas vidas, levar irmãos e irmãs a realmente também cumprirem essa ordem, a ordem de louvar ao Senhor. E sobre isso, o pastor Eugene Peterson ele comenta o seguinte: somos convidados a bendizer o Senhor. Recebemos a ordem de bendizer o Senhor e então alguém diz: mas eu não me sinto assim. E eu não vou ser hipócrita. Não posso bendizer a Deus se não sinto vontade de bendizer a Deus. Não seria honesto, não seria sincero.
A resposta bíblica a isso é: levantem suas mãos de louvor ao lugar santo e bendigam a Deus. Você pode levantar as mãos independentemente de como você se sente. É um simples movimento muscular. Você pode não ser capaz de mandar no seu coração, mas pode mandar nos seus braços. Eleve seus braços em bênção. Quem sabe seu coração receberá a mensagem e se erguerá também em louvor. Nós somos seres psicossomáticos. Corpo e espírito estão interrelacionados de modo intricado. Passe pelos movimentos de bendizer a Deus e seu espírito pegará a dica e a seguirá. Porque os homens levantam suas mãos quando oram? Não é para que seus corações possam ser levantados ao mesmo tempo para Deus? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ordena louvar, bendizer o nome do Senhor, levantar as nossas mãos em adoração, muitas vezes nós estamos desencorajados, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos tristes, mas o que Deus está dizendo para cada um de nós através desse salmo é que mesmo assim nós devemos levantar as nossas mãos. Eu fico imaginando, né, naqueles plantões, naqueles turnos de serviço de adoração, talvez alguns levitas estivessem com sono, cansados, e esse levantar as mãos era realmente, né, um movimento, era realmente uma ordem de Deus de fazer com que eles estivessem ligados naquilo que eles estavam realizando. Então, louvar o Senhor é um convite. Nós fomos criados para isso. A nossa vida não encontra sentido fora disso, mas é também uma ordem. A lei do Senhor nos manda adorar o seu nome mesmo quando as nossas emoções, os nossos sentimentos não estão querendo. Nós devemos levantar as mãos e louvar o nome do Senhor. E por fim, esse salmo termina falando que de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Sião, como a gente viu várias vezes, é o lugar onde terra e céu se encontram. O Monte Sião era o lugar onde Deus derramava a sua bênção, a sua vida, a sua paz, a sua alegria sobre toda a terra. E nós sabemos que Sião, Jerusalém, era, podemos dizer, o lugar central de todo o mundo, para não dizer de todo o universo, onde Deus se revelou, onde Deus escolheu um povo, onde Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E nós sabemos que Jesus agora é esse lugar de bênção sem fim. A gente não precisa mais estar agora restrito a um lugar geográfico, mas aonde Cristo está e aonde o povo de Deus se reúne em nome de Jesus Cristo, ali se torna um lugar aonde terra e céus se encontram. Jesus é a nossa Sião, Jesus é o nosso santuário, Jesus é, na verdade, o nosso sumo sacerdote, que faz, através do seu sacrifício na cruz, tudo aquilo que eu e você necessitamos. E o salmista termina: o Senhor que fez os céus e a terra. O salmista nos lembra desse Deus grande, nesse Deus criador, nesse Deus poderoso que criou todas as coisas e que em Jesus, assim como acontecia no monte, céu e terra eram unidos. Em Jesus Cristo, céu e terra são unidos. Em Jesus Cristo, homens e mulheres que foram separados por causa do pecado são unidos. Em Jesus Cristo, casamentos que estão destruídos, que estão realmente desconfigurados, são restaurados, são configurados para ser aquilo que o próprio Deus tenciona fazer. Em Jesus, famílias que foram divididas por causa do pecado são unidas, porque esse Deus que fez os céus e a terra abençoa toda a sua criação. E sobre isso, o pastor Eudine Pinto diz o seguinte: graça e gratidão pertencem juntas, como céu e terra. Graça evoca gratidão como a voz, um eco. Gratidão segue a graça como o trovão segue o relâmpago. Deus é realidade pessoal para ser apreciada. Somos criados de tal modo e redimidos de tal modo que somos capazes de apreciá-lo. Todos os movimentos do discipulado chegam a um lugar onde a alegria é experimentada. Cada passo da subida em direção a Deus desenvolve a capacidade de desfrutar.
Não só há cada vez mais para ser apreciado, há também em passos constantes a capacidade adquirida para apreciar isso. Melhor de tudo, não temos que esperar até chegarmos ao fim da estrada, antes de desfrutar o que está no fim da estrada. Então, venham, bendigam a Deus. Deus abençoe vocês. Quando a gente reflete que o fim da nossa vida, que o fim da missão, que o fim do serviço, o fim de todas as coisas é a glória de Deus, é o louvor do Senhor, a gente já começa a experimentar aqui um pouco do que a gente vai viver plenamente quando essa nova Jerusalém descer novamente sobre esse mundo. E agora, enquanto estamos em Cristo, nós que já recebemos o Espírito, podemos em cada situação viver aqui a bênção de Deus, viver no mundo quebrado o poder da ressurreição. E eu termino com essa citação do pastor Eugene Peterson, que ele diz assim: se a lemos de uma forma, a sentença é um convite. Venham, bendigam a Deus. A grande promessa de estar em Jerusalém é que todos podem se unir no culto rico do templo. Você é bem-vindo agora para fazer isso. Venha e tome parte. Não fique acanhado. Você brigou com um cônjuge no caminho? Está tudo bem. Você já chegou aqui. Bendiga a Deus. Você discutiu com seu vizinho enquanto viajava? Esqueça isso. Você está aqui agora. Bendiga a Deus. Você perdeu contato com os filhos enquanto vinha e não sabe ao certo onde estão agora? Põe isso de lado no momento. Eles têm sua própria peregrinação para fazer. Você está aqui. Bendiga a Deus. Você se envergonha dos sentimentos que você teve na viagem? As reclamações da sua murmuração? O ressentimento a que você deu lugar? Bem, não foi tanto que te impedisse de chegar. E agora que você está aqui, bendiga a Deus. Você está com vergonha das vezes em que você desistiu e outra pessoa teve de apanhá-lo e carregá-lo? Não importa. Você está aqui. Bendiga a Deus em todas as situações, boas e ruins, alegres e tristes. Bendiga o nome do Senhor. É isso que o Salmo 134 nos chama a fazer, porque foi isso que Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, proporcionou a cada um de nós. Bendiga a Deus. Faça junto comigo essa oração. Vela ao Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cristo, cuida dos enfermos. Cristo, Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, enquanto a gente ouve essa canção, que você possa colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Que você se lembre que em todas as situações a gente é chamado a experimentar o poder da cruz, a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, porque a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder não tem fim. Por isso eu convido você neste momento a colocar a sua vida, colocar a vida da sua família, colocar a vida das pessoas que você ama diante do Senhor, lembrando que Deus ele está aqui e ele me convida e ele te convida a realmente louvarmos o seu nome. Se você está alegre, coloque a sua vida diante do Senhor. Se você está triste, preocupado, angustiado, cansado, esse também é o momento para você colocar a sua vida diante do Senhor e terminar bendizendo, louvando o nome do Senhor, levantando as mãos, sabendo que Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Vamos, enquanto ouvimos essa canção, que você coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Eis que foge a luz,
perdão. Quão terrível dor marca seu olhar, pesa em seus ombros meu pecar. Cada vil pensar, cada torpe agir, cravam seus pés e mãos. Este é o poder da cruz. Cristo fez-se maldição. Tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Densa escuridão cobre terra e céu, pende sem vida o Criador. Parte véu em dois, consumado está. Cristo ressuscitou. Este é o poder da cruz. Cristo fez-se maldição. Tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Pelo seu sofrer, livre enfim estou. Meu nome marca suas mãos. Fim da maldição, temos salvação por esse amor sem fim. Este é o poder da cruz. O próprio Deus por nós morreu. Quanto amor, alto preço, seu sangue nos comprou perdão. Amém. Vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Te louvamos, Deus, pelo poder da cruz. Te louvamos porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito que nos reconcilia contigo, que perdoa os nossos pecados, que nos faz teus filhos e filhas. E nessa certeza, nessa confiança, Deus, a gente coloca a nossa vida, a vida da nossa família diante do Senhor, a vida dos nossos amigos, colegas, pessoas, ó Deus, que têm carecido da tua ajuda, da tua intervenção. Que em nome de Jesus, em cada situação, renda adoração, renda louvor ao teu nome. Que em cada situação difícil, Senhor, que a tua palavra possa realmente frutificar. E nós aqui queremos, Deus, apresentar cada motivo diante de ti. Colocamos, Deus, a vida da avó da Andre, a dona Dorsina, no teu altar, pedindo, Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. Abra as portas, esteja sobre ela, cuidando do seu coração, renovando a confiança dela em ti. Que em nome de Jesus, o Senhor possa realmente, Deus, levantar o teu rosto e agir com graça e com misericórdia. Colocamos também, Deus, o Leandro, colocamos a Carol, colocamos o seu Vanderlei, colocamos, Deus, a dona Inês, a Jussara, toda a sua família, colocamos as nossas famílias diante do Senhor, clamando pela tua misericórdia.
Oramos, Deus, pela Lete, que ainda se encontra internada devido à Covid-19. Tantas pessoas, Pai, que carecem da Tua intervenção, da Tua ajuda, e que em tudo, Deus, cada situação, seja para bendizer o Teu nome. Prepara o nosso coração, nos dê graça, nos dê poder, nos dê coragem, nos dê sabedoria para enfrentar cada situação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, e enche o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Fica sobre as nossas casas, fica sobre a Tua igreja, despertando o Teu povo para Te adorar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a gente possa viver realmente as nossas vidas a cada dia debaixo dessa confiança, dessa certeza de que Deus está junto de cada um de nós, Ele caminha com o seu povo e nada poderá nos separar do seu amor. Amém? Fique na paz, não se esqueça, domingo, 10 horas, a nossa transmissão da Escola Bíblica pelo Facebook, pelo YouTube, e domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, às 19 horas, presencialmente. Você é convidado a estar junto com a gente. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, e não se esqueça, bendiga o nome do Senhor, que te abençoou em Cristo Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.